Eu cheguei a tuitar um pouquinho mais cedo agora, né? Que antes tarde do que nunca, né? Comemorando, e aí vem uma bomba dessas, realmente. A gente não estava a par, então é uma revelação que o advogado doutor Paulo Faria faz aqui ao Brasil, né? É chocante. Muito bem, aproveitando que a gente está falando sobre questões do judiciário, sobre os ineditismos da justiça brasileira, vamos tratar de um outro caso que é muito emblemático, sempre que a gente toca nesse assunto, que é o caso do ex-deputado federal Daniel Silveira. Tivemos hoje uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes autorizou, finalmente, a progressão de regime do Daniel Silveira. E está em contato conosco agora, ao vivo, aqui no Braddock Show, o Dr. Paulo Faria, que é o advogado que representa o Daniel Silveira nesse caso. Ele vai trazer para a gente mais informações. Finalmente, né, doutor, estava na hora, né, já era aguardada essa decisão, aliás, era de se esperar que ela fosse tomada automaticamente, né, o Daniel cumpriu ali os requisitos mínimos, era questão de tempo que houvesse a decretação da progressão de regime. Mas não foi o que aconteceu, né? Por isso é tão comemorado, imagino, pela defesa essa notícia, né, doutor? Porque o ministro Alexandre de Moraes colocou vários e vários obstáculos, mas agora finalmente acabou essa novela. Explica pra gente a situação atual, doutor. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Vitor. Boa noite, Constantino, Salles, Dárcio e a audiência do Braddock. Infelizmente, eu diria que essa decisão do Moraes, eu estava lendo agora há pouco, é uma decisão, eu diria, uma progressão fake. Não é, não é querendo jogar água fria aí na esperança das pessoas, mas tudo que a defesa pediu, progressão de regime extramuros, trabalho, ficar próximo à família, o Alexandre de Moraes simplesmente ignorou. Ele fez o que ele sempre faz, ele decide o que ele quer. Ele não olha para a lei, ele não olha para o que a defesa pede, ele não olha para o que diz essa questão, por exemplo. Ele determinou que o Daniel fosse para a colônia agrícola, em Magé. E aí é a mesma coisa, Vitor, de trocar 6 por meia dúzia. Né? Então, o que me deixa mais emblemática, o que me deixa mais triste é que o Moraes ele não decide. Ele finge que decide. Isso que ele fez agora foi um fingimento de decisão, porque ele deveria ter se pronunciado dos pedidos da defesa. A defesa juntou carta de emprego, a defesa juntou a questão do estudo, da continuidade do término do estudo dele, a defesa pediu extramuros, isso sequer foi apreciado. Então, assim, determinar a progressão de regime e mandar o Daniel Silveira para a colônia agrícola é trocar 6 por meia dúzia. É impressionante. Então, o que ele fez hoje, ele já deveria ter feito há 154 dias. 155 hoje. Só que essa questão de mandar para a colônia agrícola, isso é inadmissível, porque nós sabemos que o sistema penal não brasileiro ele é falho e a ressocialização depende muito, principalmente, da reintegração da pessoa presa, sentenciada na sociedade. E a forma mais tênue de se fazer isso é permitindo que ele trabalhe, que ele fique próximo à família. Agora, tirar de Bangu e mandar para Magé é 6 por meia dúzia. Então, infelizmente, e agora estou aqui analisando a decisão para ver as medidas, e uma delas eu até corro o risco de tomar uma multa, né, que eu não posso nem questionar a decisão dele, que essa decisão sem nexo. É impressionante, Vitor, é impressionante. Então, assim, a esperança das pessoas de ver essa progressão deferida, e ele não fez nada mais do que uma obrigação, porque ele não tem que pensar se ele vai deferir ou não. É uma imposição legal. Né? Existe a previsão da colônia agrícola, sim, mas existe também o pedido da defesa, todo o histórico subjetivo do Daniel, que sequer foi apreciado. Eu já previa que ele fizesse algum tipo de. Esse é o modus operandi do Alexandre de Moraes. É tortura sob tortura. Tanto é que eu denunciei aqui no dia 2 de outubro, aqui na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ainda estou nos Estados Unidos, porque ainda tem mais 3 denúncias para fazer ainda. Constantino. Boa noite, doutor Paulo. É exatamente o meu ponto, né? É muito evidente que
Daniel Silveira é um preso político, sob tortura de um ditador, do regime, né? E até eu, quando via só a manchete, né, de que ia para o regime ia ter a pena progressiva para o regime semiaberto, a gente comemora. A inclinação natural do ser humano com alguma empatia é comemorar a soltura, ou quase isso, né, do Daniel Silveira. Mas depois a gente lembra, a gente está comemorando uma licença de alguém que está se imiscuindo há muito tempo já, se recusando a seguir a lei, né? Não era para o Daniel Silveira estar preso para começo de conversa. Então a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: esse esforço do senhor nos Estados Unidos, o senhor acredita que isso pode ter efeito, inclusive trazendo aqui acho que um furo de reportagem, eu vi o Paulo Figueiredo postando também ainda há pouco, né? Teve mais uma carta de congressistas, agora cada vez mais congressistas assinando, eu acho que eu contei pelo menos 12 assinaturas ali de peso, pressionando o governo americano em relação ao Brasil, em relação ao Alexandre de Moraes. Esse esforço conjunto, cortes internacionais, Congresso americano, eventualmente o Trump, que abriu uma margem grande em pesquisas hoje e na Bolsa de Apostas em relação a Kamala Harris, voltando à Casa Branca. O senhor acredita que essa configuração pode realmente fazer, de uma vez por todas, o ministro Alexandre de Moraes mudar essa postura ou não? Não, o ministro ele tem uma postura beligerante, ele não vai mudar a postura dele. Ele, na realidade, para você ter uma ideia, eu comparo o que a OAB faz com todos os ofícios que mandou para o Alexandre de Moraes, das denúncias que foram feitas por violações de prerrogativas, ele deu a mínima. O Alexandre de Moraes dá a mínima para o Congresso americano, dá a mínima para a OAB. Ou seja, ele não tem empatia absolutamente com a lei, empatia absoluta nenhuma com nenhuma regra. A regra é ele, a lei sou eu. Você sempre disse isso e eu ratifico. Tem que denunciar, tem que registrar. Tudo isso que está sendo feito, tudo isso que foi feito, você lê a decisão, você vai ver todos os registros que foram feitos ao longo desses 155 dias de clemência para cumprir a lei. Eu nunca vi isso na minha vida, um advogado ter que pedir clemência ao juiz para ele que cumpra a lei. Então é importantíssima essa denúncia, e eu acredito muito, principalmente, Constantino, que com a volta do Trump, você pode ter certeza absoluta que vai mudar bastante coisa no Brasil. Ricardo Salles, tem pergunta para o Dr. Paulo Salles? Sim, boa noite, doutor Paulo. Como se posicionou a Procuradoria-Geral da República em relação a esse seu pedido? Sobre a Extramuros e trabalho? Não, a PGR, Salles, a PGR e o Alexandre de Moraes, o PGR, o vice-PGR, o Alexandre de Moraes, eles fizeram um jogo de compadres ali. Eles, um auxilia o outro, eu peço isso, eu defiro isso, então não há... ou seja, a tática, a forma como o PGR age é idêntica à do Moraes. Ele não pede nada. Se você pede todos esses pedidos, o PGR ignorou todos. O que eles pediram foi: pagou a multa? Não, agora eu quero que ele faça o exame criminológico, mesmo que a lei penal anterior não se aplica ao sentenciado antes da publicação, né? Tempus rege... perdão, aqui caiu a luz aqui. Desculpe aí, mas caiu a luz aqui onde eu estou. Imagina. Mas então, essa conduta da PGR, ela é idêntica ao de Moraes. Não tem, infelizmente, Salles, nós estamos reféns de dois sistemas, um comandado pela PGR, que é o Ministério Público, e o outro comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é no STF. Infelizmente. Ô, doutor, então, só para resumir, até para liberar o senhor, porque se acabou a luz, vai ficar sem bateria, então não quero tomar muito tempo. Mas só para resumir, então, o Daniel continua preso? Qual é a situação? Ele vai, amanhã a defesa vai se reunir hoje, mais tarde, para discutir quais as medidas que nós tomaremos amanhã. Mas já em contato com a esposa do Daniel, a doutora Paola, nós vamos tomar algumas medidas lá no presídio. Provavelmente, a gente espera que ele vá realmente para o Extramuros, né? E aí nos próximos dias nós tentaremos essa questão do Extramuros, né? Obviamente nós vamos pedir uns esclarecimentos ao ministro da decisão dele para que ele
decida sobre o pedido do extramúros que ele não decidiu, tá bom? Perfeito. Doutor Paulo, obrigado pela presença aqui, pelas informações todas. Boa sorte, bom trabalho. Desculpe aí, quero mandar um abraço para o Darcio aí, parabenizá-lo pela eleição. Obrigado, agradeço o convite a todos. Um abraço, Salles, Constantino. Obrigado a todos. Bom, alguém quer comentar o caso? Consta, o Salles ou o Darcio, alguém quer fazer alguma consideração aí sobre essa entrevista que tivemos? Pode ser você, Darcio. Você acabou não fazendo pergunta. Não, é só assustador. Assustador porque a gente está numa situação muito semelhante à de Cuba, né? Colônia agrícola, alguém que já cumpriu o prazo determinado, que já poderia ter saído, estabeleceram a multa, pagou a multa, daqui a pouquinho, não, é porque não precisa de fazer a atualização monetária da multa, eu não sei se eu posso dizer que parece uma chicana jurídica, mas parece algo estranho, e aí daqui a pouquinho, olha, a gente precisa agora de um laudo, e aí o laudo não está do jeito que ele quer, ele precisa de um novo laudo, de uma nova... Sinceramente, é assustador. Numa colônia agrícola. Assim, essa é uma revelação que o Braddock Show está trazendo e que eu não vi em lugar nenhum, porque eu faço questão de registrar o trabalho jornalístico de vocês, porque eu acabei de ler numa grande emissora, num grande portal, né, de uma grande emissora de TV, que por conta do comportamento e do Daniel e que o magnânimo juiz determinou sua progressão de pena, sua libertação, como se fosse algo espetacular. E, na verdade, aqui no Braddock Show, a gente está descobrindo que a coisa é muito mais séria do que a gente está pensando. Enfim, é muito lamentável tudo isso que está acontecendo. Muito triste. É a mesma reação. Eu cheguei a tuitar um pouquinho mais cedo agora, né? Que antes tarde do que nunca, né? Comemorando, e aí vem uma bomba dessas, realmente. A gente não estava a par. Então, é uma revelação que o advogado doutor Paulo Faria faz aqui ao Brasil, né? É chocante, colônia agrícola realmente. A primeira coisa que a gente pensa, regime soviético, cubano. Só falta botar aula de democracia com o professor Barroso, aula de tolerância com o imitador de focas e, sei lá, ser obrigado a ouvir MPB do Caetano e Gil, né, para sair um ser humano mais iluminado. É um negócio de louco isso, né? É tortura que estão fazendo. É obviamente tortura, é picuinha, é coisa pessoal, é sadismo. Isso é sadismo do ministro Alexandre. E por manchetes que não trouxeram toda a verdade, muita gente está sendo induzida a acreditar numa certa benevolência do tirano, o que já me incomoda, porque é claro que a gente vai comemorar, né, a soltura, o dia que chegar para valer, do Daniel Silveira, tem que comemorar. Assim como comemorei a do Felipe Martins, mas cheia de cautelares, né? Com tornozeleira eletrônica, com não sei o que, o Mauro Cid idem, o Silvinei Vasquez idem, são presos políticos, são alvos de um sistema que não tem mais nada de democrático. Então isso é muito absurdo. Daí a minha revolta, Abraão, e eu não vou deixar de externar isso, né? Daí a minha revolta quando eu vejo alguém como o Tarcísio, de alguma forma, passando pano para isso. Ele pode achar que com esse grau de pragmatismo ele consegue mudar alguma coisa de dentro, mas de fora o que a gente vê é alguma coisa muito diferente. É assim, olha, o governador do estado mais importante do país. Todo mundo estava cobrando na eleição que o Marçal se posicionasse quanto ao Alexandre de Moraes e o impeachment. Ele até fez isso, né, nos 45 do segundo tempo, mais do que o Nunes fez, né, mas fez. Agora, e aí, não vamos cobrar do governador? Ele foi na Gilmar Paluz elogiar o STF? Não dá, gente. Então, assim, isso é a prioridade no Brasil hoje. Vamos deixar a esquerda e direita um pouco de lado, vamos deixar Fla-Flu de Marsaletes e bolsonaristas de lado. Isso é uma questão de resgatar o mínimo possível do Estado de Direito. Não é possível no Brasil ter preso político hoje, sob tortura do regime. E é claro que está acontecendo isso com o Daniel Silveira. Não dá para transigir com um negócio desses. Não dá. Todo mundo tem que erguer a voz. Todo mundo tem que subir o tom. A pressão é a única coisa que pode surtir algum efeito. De todo lugar. Da Corte Internacional, do Congresso Americano, das ruas, do Senado, de todo lugar. É preciso dar um basta a isso. Não dá para o Alexandre de Moraes continuar com esse jogo. Quem é que comemorou ontem, né? O resultado eleitoral com quase 900 prefeituras? O Kassab, o PSD. E o Kassab, o Rodrigo Garcia, infelizmente, está lá também junto com o Nunes.
Se duvidar, teve uma festa de arromba que a gente nem soube aí, com Tarcísio, com Kassab e Alexandre de Moraes. Então não dá. Tarcísio, eu faço esse apelo como alguém que reconhece seus méritos, sua boa gestão à frente do Estado de São Paulo, mas é preciso todo mundo, Silas Malafaia já fez, né? Todo mundo subiu o tom. Alexandre de Moraes não pode continuar com isso. Temos que restaurar o Estado de Direito nesse país. Essa é a prioridade número 1. Ô, Rodrigo, só fazer um adendo. Só fazer uma adendo. É importantíssimo deixar um registro. Em Cuba não existem presos políticos. Os dissidentes são presos por crimes diversos, denúncias de crime doméstico, enfim, essas coisas do tipo. Essa ação ela é muito interessante porque a mídia está dando conta de que o Alexandre de Moraes deu a progressão de regime. E lá fora, quando o advogado procura a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para denunciar a ausência de progressão de regime, eles vão pesquisar no Google e vão achar a notícia de que foi dada a progressão. Então, isso é também um artifício, um recurso utilizado por esse tipo de regime. É só isso que eu precisava deixar registrado e a importância do trabalho do jornalismo sério para denunciar esse tipo de coisa. Perfeito, perfeito. Diga lá, Salles. Veja só, que essas decisões, não só do Daniel Silveira, como as do 8 de janeiro, do Felipe Martins, enfim, uma infinidade de exemplos que a gente poderia exaurir aqui, poderia citar e citando, sem exaurir, evidentemente, porque tem muitos, mas há um ponto importante que a gente tem falado pouco. Historicamente, nos órgãos do judiciário, tanto no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, enfim, no judiciário como um todo, nos órgãos colegiados, né? Sempre houve um equilíbrio de decisões que saem um pouco, saem muito, seja pouco ou muito, saem dos trilhos. O colegiado, em regra, historicamente, sempre equilibrou isso. Colegas de corte sempre disseram aos seus outros colegas em tempos passados, olha, assim não vai dar, assim nós vamos ter, desse jeito vou ter que começar a votar contra. Quer dizer, há uma espécie de autocontrole do órgão colegiado, até porque essa é uma das qualidades de você ter órgãos colegiados, quer dizer, eles se autoequilibram. E a gente não está vendo isso. Você não vê outros ministros do Supremo ou outros integrantes do sistema, por isso que eu fiz pergunta aqui acerca de Procuradoria-Geral da República e tudo mais, tomando essa iniciativa de reequilibrar essa balança. Porque, ok, o Alexandre eventualmente toma uma decisão, vem um outro ministro e diz, olha, não é bem assim, não concordo, essa daí não posso te acompanhar. E o que a gente está vendo é que praticamente os votos vão acompanhando quase que por unanimidade essas questões. E isso é assustador, porque você, ao invés de você... Não é possível que todo mundo tenha a mesma cabeça. Isso não existe num órgão colegiado do judiciário. Historicamente não é assim, nenhum órgão colegiado. Então, você vê que essa própria decisão reiteradamente unânime, ela já denota por si só algo de errado. Olha só, essa semana teremos a retomada dos trabalhos no Legislativo. O Congresso Nacional vai voltando às suas atividades, agora com o fim da eleição municipal, ou do primeiro turno da eleição municipal. E na pauta da Comissão de Constituição e Justiça já está, para essa semana, a discussão da anistia aos réus do 8 de janeiro. O projeto de lei de autoria do deputado Sanderson propõe anistia a todos os envolvidos nos atos do 8 de janeiro que não tenham praticado atos de violência. Isso foi colocado na pauta lá da CCJ pela presidente, que é a deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. E aí, Salles, o que espera dessa discussão? Será que agora, passada a eleição, ficou em banho-maria essa questão? Será que agora pode ser destravado? Tem ambiente para que avance a anistia? Acho que a anistia, ela é, primeiro, uma medida de justiça. Então, não tem dúvida que no mérito, né, fazendo uma abstração aqui das condições políticas, no mérito ela teria, sim, que ser aprovada, avançar e ser votada, porque é uma medida de justiça. É um grande absurdo isso tudo que está acontecendo. Dito isso, essa discussão da anistia, ela acabou se envolvendo ou sendo envolvida na discussão também da sucessão da Câmara dos Deputados, enfim, da reeleição, da escolha do futuro presidente da Câmara e também do Senado. Então, é um assunto complexo, porque, de certa forma,
tem uma negociação por trás aí de poder avançar, mas por outro lado apoiar o candidato X, o candidato Y. Então, de fato, esse já é um assunto por si só difícil, polêmico, porque o outro lado não vai entregar o jogo fácil, nós vamos ter que, por uma medida de justiça, brigar muito por isso, e ele se torna ainda mais complexo quando envolve efetivamente a sucessão na presidência da Câmara. Só antes de passar, Consta, vamos trazer aqui um vídeo que está circulando bastante, que é da Giovana. Ela é filha de um dos réus, filha e neta, aliás, de um dos réus do 8 de janeiro, e ela publicou nas redes sociais um desabafo, um pedido emocionante, uma mensagem dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Oi, Alexandre, tudo bem? Alexandre, hoje eu vim aqui te pedir para você soltar meu papai e meu vovô. O nome dele é Leandro e Levi. Eu prometo para você que eu oro para você. E eu tenho 10 anos e você sabe o mal que você tá me fazendo. Eu sei, Alexandre, que você já levou muita pancada da vida. Mas não é por isso que você tem que fazer os outros sofrer, a família sofrer. Porque se você fazer o bem, eu te prometo que todo mundo vai gostar de você. E Deus vai restaurar sua vida. E desculpa por estar chorando. É porque eu sinto muita falta do meu pai. Meu pai, meu avô é bolsonarista. E eu sei que você não gosta do Bolsonaro. Nem o Lula gosta. Mas não é por isso que você tem que fazer os outros gostar do mesmo jeito. Porque isso você não tá fazendo os outros gostar de você, você tá fazendo os outros odiar você. Pra você mostrar que você é uma pessoa boa, começa a fazer o bem. Porque eu não gosto de chorar, eu choro todos os dias. Choro na escola e eu tenho 10 anos, Alexandre, entende? Eu não sou filha única. Meu pai tem outra filha, o nome dela é Ana Luísa. Ela completou 18 anos. No dia 3 de outubro. E eu, no dia 19 de setembro. E eu te peço, Alexandre, que tudo mais sagrado nessa vida, que você não vai se arrepender. Você sabia, Alexandre, que se você vê uma alegria de uma criança ou de famílias, as pessoas vão estar te amando muito. Do mesmo jeito que Jesus amou você. Mesmo você sendo... E aí, Constantino, o que dizer? Eu tinha visto esse vídeo mais cedo, é bem comovente, né? E a gente lembra que tem famílias, né, sendo destruídas, como o próprio Bolsonaro chamou, né, num vídeo que ele fez também muito tocante, órfãos de pais vivos, né? É uma situação insustentável. A anistia é necessária. Eu não gosto da palavra, porque a anistia é para quem cometeu crimes que precisariam de uma anistia, de um perdão. Nesse caso, não, é uma punição injusta. É uma punição totalmente inadequada para o crime que alguns indivíduos ali no 8 de janeiro podem ter cometido, de depredação de patrimônio público, tudo, mas não houve um golpe de Estado. Então é chocante, né, ver que são famílias que estão sendo destruídas. Isso é muito importante. Eu acho também interessante quando ela faz um apelo, colocando como causa da prisão do pai e do avô o fato deles serem bolsonaristas. Ela está mais certa do que 98% das redações de jornais do Brasil, dos jornalistas profissionais, né, que ficam inventando narrativas e ignoram que é isso mesmo. É o puro arbítrio, é a perseguição e é porque pode. Persegue porque pode, porque são bolsonaristas e ameaçam, de alguma forma, o acordo tucanopetista, digamos assim, o esquema do próprio sistema, né? Então ela está certa, inclusive, na causa. Meu pai é bolsonarista, mas, poxa vida, não é por isso que ele precisa ficar preso e longe de mim. E é exatamente por isso que ele está preso e longe dela, né? Vamos combinar que esse é o principal motivo. Então, tudo isso é muito revoltante. Nós não podemos perder a capacidade de indignação. Tem traficante que é pego e é solto, tem homicida que a polícia já prendeu 10 vezes e o cara é solto pelo sistema.
A nossa justiça brasileira protege marginais periculosos. E a Débora, a cabeleireira, está longe de 2 filhos pequenos porque usou um batom numa estátua. Isso não é certo, gente. Isso não é certo. Por fim, outro aspecto que eu gosto, né, no vídeo é que essa menina está dando uma lição também, né, de moral, uma lição de cristianismo. Inclusive, ela cita Jesus, né? Por quê? Porque ela não está deixando isso transformá-la numa pessoa pior, com ódio, que quer vingança, que quer alguma coisa assim. Ela está tentando apelar ao lado mais sensível e humano, que eu espero que exista no ministro, ou nos ministros do Supremo Tribunal Federal, que podem fazer alguma coisa a respeito. Né? Eu já fiz essa declaração também em outras ocasiões. Em uma entrevista recente que eu dei, eu falei, olha, a coisa que eu mais me esforço é para não deixar o que o sistema está fazendo contra mim me transformar numa pessoa amargurada, numa pessoa pior, numa pessoa que acorda querendo o mal de outras pessoas. Isso não é saudável, isso não é bom. Né? Então, parabéns à menina por toda a mensagem dela e por esse toque, né, de esperança no amor, que é a própria mensagem de Jesus Cristo. A minha própria sogra, que é muito católica, né, ela diz para mim todo dia, ela fala, eu rezo para o Alexandre de Moraes, eu rezo para eles, né? Eu oro pedindo para que eles entendam o que estão fazendo e, enfim, se tornem pessoas melhores. Por que não? É uma bela esperança. Diga, Darcio. Olha, é quase impossível comentar qualquer coisa sobre isso sem ser preso no Brasil. É uma monstruosidade e a gente não pode falar do autor da monstruosidade. Ou seja, é uma segunda violência. Eu não posso dar opinião sobre o que aconteceu com essa menina e sobre o autor do sofrimento da família dela. Mas eu vou falar dela. Eu dei uma olhada aqui, parece que o nome dela é Giovana. E se um dia ela assistir esse programa, eu vou dizer, Giovana, seu papai e seu vovô estão presos por conta da joia que eles produziram, que é você. Eles não querem crianças como você. Eles querem crianças cheias de ódio e amargura. E eles perseguem todos aqueles que produzem frutos como você. Continue assim, produza frutos como você e siga em frente. E parabéns pela sua mensagem. Você tornou o meu dia mais rico. É isso, Vitor Brau. Eu estou impressionado com o vídeo da menina até agora. Eu acho as coisas realmente muito tristes. Essas covardias são inaceitáveis e imperdoáveis. Eu fico pensando aqui, pais de família que têm filhos nessas idades e tudo, como é que não se posicionam? Como é que não adotam uma posição correta? É uma coisa inacreditável. Mas enfim, vamos embora.